Olá pessoal, vamos aprender um pouco mais de matemática nesse vídeo. Vamos estudar o conteúdo polígonos, certo? Vamos ver aqui um pouco da teoria e alguns exemplos, certo? De como resolver o exercício. Vê só, o que é um polígono? Dizemos assim, que são figuras geométricas planas formadas apenas por segmentos de reta, né? A palavra polígono vem do grego. Poli significa vários e gono significa ângulos. Então, são vários ângulos, né? Consequentemente, vários lados. Um exemplo aqui. Eu tenho aqui um quadrilátero, né, chamado de paralelogramo. Ele tem os vértices A, B, C, D. 4 lados, 4 ângulos. Elementos de um polígono. Vocês têm o vértice, os lados, tem o ângulo externo, o ângulo interno e as diagonais. São elementos de um polígono. Então, os nomes especiais. Alguns polígonos, né, são muito utilizados, né? Então, a gente vê, né, eles. Temos até aqui alguns exemplos aqui no meu mural, né? Hexágonos, triângulos, quadrados, certo? Temos aqui alguns mosaicos mostrando esses polígonos. Então, eles recebem nomes especiais, olha. 3 lados, o nome desse polígono é chamado de triângulo. 4 lados, quadrilátero, é uma família, certo? Temos o quadrado, o retângulo, paralelogramo. Toda figura que tem 4 lados é chamada de quadrilátero. O pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados é o octógono, 9 lados, eneágono, 10 lados, o nome dele é decágono, 11, um decágono, 12, dodecágono e 15, pentadecágono e 20 é chamado de icoságono, certo? Então esses aí são os polígonos que recebem nomes especiais. Polígono regular. Ele é chamado de polígono regular quando as medidas de todos os lados são iguais e as medidas de todos os ângulos são iguais também. Então temos aqui 3 exemplos. O quadrado, se você observar direitinho, ele tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos também são iguais. Cada ângulo mede 90 graus, não é isso? Outro, o triângulo equilátero. Ele possui os 3 lados iguais e os 3 ângulos medem cada um 60 graus, certo? Triângulo equilátero. Outro exemplo, o hexágono regular. Ele possui 6 ângulos iguais, certo? E também os 6 lados iguais. Se disser que é regular é porque os lados são iguais, certo? Vamos passando. O perímetro de um polígono é a soma de todos os lados, certo? Então, um exemplo aqui. Eu tenho aqui um triângulo, conheço as medidas dos lados, e aí o perímetro, representado pela letra P, é você somar os 3 lados aqui, que dá 35 centímetros. Olha. Outro exemplo, um octógono regular. Aí você olha a figura, só tem um lado que diz que mede 12. Mas como diz que é regular, então todos os 8 lados são iguais. Então você faz a soma. P é igual. Aí você soma 12 parcelas de 12, que dá 96. Outra maneira é você fazer 12 8 vezes, né? 12 vezes 8, que dá 96 também. Outro exemplo, temos um retângulo que tem 17 de comprimento e 8 de largura, certo? Aí lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados. Aí você tem que contar 17 duas vezes, porque tem dois lados que medem 17, e 8 duas vezes, porque tem dois lados que medem 8. Somando, você vai encontrar 50 centímetros. Faces de poliedros. Quando a gente fala em polígono, né, eles estão presentes nesses poliedros aí, essas figuras geométricas espaciais. Então vamos aqui associar. A primeira figura, vocês têm aí um prisma. A segunda figura, uma pirâmide. A terceira, outro prisma. E a quarta, outra pirâmide. Então vamos aqui pela referência. Primeira linha. Um pentágono. Qual é o poliedro que tem um pentágono e 5 triângulos?
Então, você observa direitinho, vai ser o B, não é isso? A base dele é um pentágono e as faces laterais, triângulos. Um quadrado e 5 triângulos. Então, você observa que é a letra D, porque a base é um quadrado, ela está assim em ângulo, né? Estamos vendo a figura de perfil, né, inclinado, então dá a impressão que é um retângulo, mas não, é um quadrado, certo? E 5 triângulos nas faces laterais. 2 pentágonos e 5 retângulos, né? Vai ser a primeira, letra A. Primeira figura, você observa que as duas bases, né, a base inferior e a superior, são pentágonos, é um polígono que tem 5 lados, e as faces laterais são retângulos. E por último, temos aqui 2 quadrados e 4 retângulos, que é a letra C. É um prisma, também conhecido como bloco retangular, né? Mais exemplos. Quais os polígonos que formam um mosaico ao lado? Né? É esse mesmo mosaico que vocês estão vendo aqui. Veja só. Observe direitinho. Já viu? Resposta. Quadrados e triângulos, certo? Esses são os polígonos. Segundo, em uma colmeia de abelhas, podemos encontrar um polígono, chamado de... Ele tem quantos lados? Cada figurinha dessa, né? 6, não é isso? Então, todo polígono que tem 6 lados é chamado de hexágono. E por último, a figura abaixo tem o formato de um polígono. Que polígono é esse? Conte quantos lados tem. 8, não é isso? Então, a placa de pare tem 8 lados. O nome é octógono, correto? Então, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha entendido, né, esse conteúdo aí, polígonos, um conteúdo muito legal de aprender, de estudar, certo? Façam os exercícios e valeu! Até a próxima!